Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos de História do Brasil, da Oficina do Estudante, e hoje nessa aula a gente vai tratar um tema de História do Brasil colonial, que no caso é um tema de sociedade colonial, as mulheres na colônia. Beleza? Antes disso então, roda a vinheta. Olá, então vamos ver esse tema aqui hoje, essa pequena aula de as mulheres no Brasil colônia. Olha, uma primeira coisa importante é que quando a gente fala as mulheres, é claro que é uma expressão um pouco abrangente, é uma expressão generalizadora, até porque podemos perguntar de quais mulheres nós estamos falando. Mulheres brancas, mulheres livres, escravizadas. Então, já que é uma aula, aqui uma videoaula um pouco mais rápida, um pouco mais enxuta, eu vou fazer uma divisão. Então, nesse primeiro slide, nessa primeira imagem, eu vou comentar um pouco a situação das mulheres, vamos dizer assim, livres. Das mulheres, às vezes, de uma elite branca senhorial. E numa próxima imagem a gente vê as escravizadas. Algumas coisas também, como eu disse, é uma aula mais rápida. Olha, no caso das mulheres, das elites livres, das elites rurais, ou como a gente tem visto, né, da elite do açúcar, nós temos uma situação que normalmente trabalhamos com essas duas expressões. Essas mulheres brancas, essas mulheres da elite colonial, elas têm que ser honradas ou devotas. Na verdade, esse é o título de um livro de uma professora nossa aqui, né, da Unicamp, a professora Leila Mezan, que é o nome do livro, Honradas e Devotas, e ela analisa exatamente isso, quer dizer, essas mulheres da elite branca, mulheres livres, elas precisavam ser enquadradas numa regra social em que ou elas eram honradas, quer dizer, manteriam a honra dos seus corpos e, portanto, das suas famílias, ou elas eram devotas, ou seja, religiosas. Eu fiz aqui uma separação muito rápida, 3 pontos, tá? 3 pontos de ação dessas mulheres, de espaços que elas ocupavam ou não. Então vamos por partes, vai ficar mais claro agora. Então uma primeira coisa que se espera de uma menina livre, de uma menina branca muitas vezes, de uma mulher da elite senhorial, muito jovem, que fique claro, eu estou dizendo aqui, né, a questão do casamento, meninas às vezes de 11, 12, 13 anos de idade. Casar uma filha é o que o Senhor deseja. Fazer com que essa menina tenha um bom casamento, ou seja, casar com um homem bem nascido, é normalmente o que o Senhor espera da sua filha. Quer dizer, quando eu pego uma família X e caso essa menina com um homem da família Y, eu tenho a junção de 2 sobrenomes. Eu tenho a junção de 2 linhagens. Eu tenho a junção de 2 genealogias que poderiam ter força numa sociedade que, como nós vimos, ela opera na função do parentesco, da família, da linhagem, do sangue. Então, casar uma filha minha com um menino ou um homem de uma outra família, igualmente famílias, vamos dizer, com status, dobra esse status. Então isso é o que os pais normalmente desejam para essas meninas. E muitas vezes forçam os casamentos. Casamentos que isso tu já viu muitas vezes em filmes, em literatura, casamentos que já são combinados desde a infância. Quer dizer, olha que coisa curiosa, o casamento nesse momento, ele não tem o amor como causa. O casal se ama e por isso casa. O amor, no máximo, aqui pode ser depois uma consequência do casamento. O casamento aqui está baseado em outras questões. É um acordo familiar, a junção de famílias, a junção de sobrenomes, gerar herdeiros. Então, essa é a primeira coisa que se espera de uma menina da elite branca senhorial. Aliás, a coisa do honradas é porque normalmente se espera que essa menina seja virgem, que ela case sendo virgem. Quer dizer, ela manteve o seu corpo mesmo físico, honrado e preservado para o matrimônio e para sua primeira gestação,
para o seu primeiro filho. Professor, mas não tem caso de mulheres que não casam? Claro que tem. O que tu imaginar, na verdade, sempre tem na história, né? Estamos falando de seres humanos, múltiplos, enfim. Então, se a menina não casa, vem aí essa outra letra C, o que se espera não casou, né, não fez um bom casamento, então ela vai ficar em casa, ela vai ficar com a família, ela vai ficar com a gente, com o pai, com o irmão mais velho, com um tio, né, percebendo que sempre tem um homem na tutela, no controle dessa mulher. Então tudo bem, ela não casa, mas então ela fica em casa, virgem, ou seja, honrada. Professor, não acontece às vezes então da mulher nem casar e nem se manter virgem? Claro que acontece. E muitas vezes nesse ponto vem a terceira opção, que é a ideia das devotas. Porque o raciocínio no período era, não casou, mas não se manteve virgem, então ela pecou. E o pecado do corpo é visto antes como um pecado da alma. Uma alma pecadora se manifesta num corpo que peca. Então os pais muitas vezes pegavam essas filhas que nem casaram e acabaram tendo relações, eles vão trancar no convento, né? Então, ou você é honrada ou você é devota. Pensando dessa forma, muitas dessas meninas vão parar em conventos, né? Para serem controladas. Não foi controlada pelo pai, não foi controlada pelo irmão, pelo tio, nem por um marido, vai ser controlada pelas regras da igreja. Muitas meninas, inclusive, vão ser colocadas em conventos de modo forçado. Não tem ninguém que foge? Sempre tem alguém que foge. Sempre tem as mulheres que rompem essas regras. É claro que teve gente que nem casou, que nem permaneceu casta e que fugiu do convento. É um resuminho, né? Como eu falei, uma aula mais rápida. Pensando nessas mulheres da elite branca senhorial, certo? Uma segunda parte aqui dessa aulinha nossa é em relação às mulheres escravizadas. As mulheres escravizadas, né, no geral que vinham da África e de várias regiões diferentes da África, com idiomas diferentes, com tradições diferentes, com conhecimentos diferentes. Muitas delas, na verdade, já tinham seus companheiros na África. Várias delas já tinham filhos. E que na transposição para o Brasil, no tráfico, essas estruturas são rompidas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma boa parte dessas mulheres jovens, africanas, escravizadas, muitas delas já tinham situações e relações vindas da África e que são rompidas essas relações pelo próprio tráfico. Ou o marido morre, ou vai parar em outro lugar, ou o filho vai ser vendido para uma outra região do Brasil, ou às vezes até para uma outra região do Caribe. Bom, mas ainda assim, né, falar escravizadas também é generalizar, que fique claro. Também tem mulheres de diferentes religiões, né, mulheres muçulmanas que vêm parar no Brasil, africanas e islâmicas, mas também pensando no geral, eu até brinquei com a coisa da letra C, né, podemos pensar o seguinte, olha, uma boa parte das mulheres, elas vão parar no campo. Quer dizer, as mulheres africanas escravizadas, jovens, elas vão trabalhar na roça como qualquer outro escravizado. O que significa que essas mulheres não são poupadas. Elas vão trabalhar no cultivo de cana, elas vão trabalhar na coleta dessa cana, na produção do açúcar, mais para frente, já não, né, Brasil colônia, mais para frente, no Império, vão trabalhar no plantio de café, por exemplo. Então essas mulheres não são poupadas do trabalho braçal. Elas trabalham na roça, elas trabalham no campo como qualquer outro escravizado. A outra situação que nós temos aqui é essas mulheres trabalhando na casa, quer dizer, elas trabalhando na casa dos senhores. Elas trabalhando na casa dos senhores de todas as formas que tu pode pensar. Elas vão trabalhar como empregadas domésticas, elas vão trabalhar forçadas, óbvio, nós estamos falando de pessoas sequestradas, capturadas em suas terras natais e transferidas para o Brasil para trabalharem no regime
de força, né? Mas muitas vão trabalhar nas casas, como lavadeiras, muitas vão trabalhar como costureiras, muitas vão trabalhar como cozinheiras, ou aqui no caso, nessa imagem, que todo mundo já ouviu falar, amamentando os filhos das senhoras, como as chamadas amas de leite. E temos então essas mulheres que vão trabalhar nas casas, que é o chamado, a escravidão chamada de doméstica, né? Escravidão rural, escravidão doméstica, enfim. E temos uma terceira situação, que aí eu vou mexer mais um pouquinho com essa terceira situação, que são as mulheres que vão trabalhar no comércio. Claro, não como mulheres livres, como escravizadas. Professor, mas como assim trabalhar no comércio? Elas são livres? Não, mas muitos senhores pegam essas mulheres escravizadas e forçam essas mulheres a trabalharem no comércio. Então, às vezes tem alguma escravizada, vou dar vários exemplos, que ela sabe fazer bons doces. Então, ela vai ser uma doceira. Ela vai trabalhar na rua, vendendo doces, e aquilo que ela ganha, ela às vezes fica uma parte pequenininha para ela, tem senhor que deixa, que permite, ou ela entrega para o senhor. Então, as doceiras. Algumas outras fazem remédios caseiros, e esses remédios caseiros são vendidos em pequenas mesas. Também existe esse termo, as meseiras, escravizadas e suas mesinhas. Isso acontece também, remédios caseiros. Muitas vão trabalhar na rua vendendo frutas, né? Como é o caso dessa escravizada que está aqui, numa tela famosa do pintor Debré, né? Uma vendedora, no caso, de caju, a fruta caju. Então, algumas vão vender frutas, outras vão, como eu falei, vão ser costureiras dentro de casa ou no comércio. Então, na verdade, assim, aquilo que tu pensar de possibilidade, essas escravizadas trabalharam. Uma questão que sempre tem essa pergunta para a gente ir encerrando. Professor, algumas dessas mulheres eram forçadas a se prostituir? Olha, a resposta é sim. Aliás, existe um termo horroroso no Brasil colônia, que é o termo as bonecas de carne. Quer dizer, quer um exemplo pior do que esse, em que a mulher ela é objetificada num grau que ela é chamada de uma boneca, né? Quer dizer, o indivíduo transformado num objeto, e aqui no caso um objeto sexualizado. Só um detalhe, né? A prostituição ela é proibida na colônia. Por regra, né? Pelas regras da coroa, a prostituição é proibida. Então, quando isso acontecia, era meio assim às escondidas. Às vezes, muitas mulheres vendiam doces na rua, mas ao mesmo tempo, todo mundo sabia, ali meio em off, que elas eram também forçadas a se prostituir, né? O que é uma violência terrível. Além dessa cena horrível, né, que eu comentei, uma coisa que também é importante de que a gente saiba, muitas africanas trazem da África conhecimentos técnicos. Muitas trazem da África conhecimentos agrícolas e de plantio. Então, por exemplo, técnica de plantar arroz em terreno alagado. Essas mulheres trazem para o Brasil. Técnicas de fundição de metais, de fundir metais. Muitas trazem isso para o Brasil. Técnicas que são aplicadas na região das Minas. E como eu já tinha dito agora mesmo no vídeo, algumas que fazem remédios caseiros. E vai ter no Brasil uma estrutura chamada Calundu, com a letra L mesmo, Calundu. Calundus famosos eram locais em que muitas mulheres escravizadas misturavam religião com práticas de cura. O famoso Calundu de Luzia Pinta é um exemplo famoso no Brasil, às vezes para curar uma febre, uma doença, uma tosse e às vezes até uma tristeza da alma. Isso acontece também. Então, a multiplicidade de ações dessas mulheres corresponde à multiplicidade de conhecimentos, à multiplicidade que delas, quer dizer, vem de uma África múltipla, então aqui elas também terão funções igualmente múltiplas. Não nos esquecendo que estamos falando de pessoas sequestradas, acorrentadas e trazidas à força para o Brasil. Bom, espero que tenham gostado desse nosso pequeno vídeo, dessa nossa aula. Não esquece, né, que ajuda a divulgar o conteúdo. Deixa o teu joinha, deixa o teu like e até a próxima, tá bom? Um abraço, pessoal. Valeu!